Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, a lição número 7. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da Tua ajuda no estudo da Bíblia, que o Senhor que enviou o Teu Santo Espírito para inspirar os profetas, que agora o Senhor também nos envia o Espírito Santo para entender aquilo que foi escrito e também entendermos como agir como líderes na Tua igreja, como homens e mulheres ungidos pelo Espírito para servirmos a igreja. Abençoa todos os nossos queridos ao redor do mundo, onde estiverem estudando a lição da Escola Sabatina, que o Espírito Santo se manifeste na vida de todos. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, a lição número 7, liderança servidora. Líder, dentro do contexto bíblico, dentro da noção bíblica de liderança, o líder é escolhido para servir. É muito diferente do líder político, é muito diferente de outros tipos de liderança. A liderança cristã é uma liderança escolhida, chamada e dotada por Deus para servir, para dar a vida em resgate de muitos, assim como Jesus mesmo falou. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É difícil entender isso. Mas neste livro aqui, escrito por Charles Swindoll, o título do livro é Eu, um servo? Você está brincando? Esse livro é um bom livro, está falando sobre a liderança dentro da Igreja de Deus, a ideia de um servo, e no tempo do Novo Testamento, que foi escrito, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento, a palavra servo é doulos, que é traduzida também como escravo. Então, Jesus Cristo nos chamou para sermos servos, escravos. O escravo vivia para servir ao seu Senhor, e nós vivemos para servir ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Na lição, o verso áureo desta semana está em 1 Pedro, capítulo 5, e o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É sobre Jesus que você e eu temos que lançar nossas preocupações, nossas ansiedades. Nós temos que descansar nos braços de Jesus, seja na questão financeira, seja na questão de trabalho, seja na questão da saúde. Nós temos que descansar em Cristo Jesus, sabendo que Ele fez provisões para você, para mim, para suprir todas as nossas necessidades, lançando sobre Ele nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que olha para as suas lágrimas. Ele é um Deus que ouve o sussurro da sua voz. As lamentações da sua alma. Ele é um Deus presente. O líder cristão eficaz, também deve ser profundamente espiritual, diz aqui a parte da introdução. Você sabe o que é uma pessoa espiritual? Geralmente, quando a gente ouve um sermão, as pessoas dizem, esse pastor é espiritual. Ou às vezes elas dizem, o sermão foi bonito, foi bom, mas não parece espiritual. Interessante que nós passamos esta questão da espiritualidade pelas nossas palavras. Sai pelos nossos poros. As pessoas vão concluir que somos espirituais ou não quando conversam conosco, quando convivem conosco. E a lição desta semana descreve que o líder cristão deve ser, em primeiro lugar, espiritual. Sim, Pedro escreveu para igrejas que estavam enfrentando perseguição. Em ocasiões como essas, o líder fica especialmente vulnerável. Portanto, quem está habilitado a desempenhar essa função? Em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 até o verso 10, o apóstolo abordou a questão da liderança cristã na igreja.
nesses versos ele mencionou algumas das características principais necessárias para não apenas aos líderes cristãos, mas a todos os cristãos. Na parte de domingo, os anciãos na igreja primitiva. A primeira liderança na igreja recém-nascida no primeiro século, a primeira liderança foi formada somente por apóstolos e anciãos. Apóstolos eram aqueles que saíam pregando e fundando igrejas, eram fundadores de igrejas, e os anciãos eram aqueles líderes escolhidos nas igrejas fundadas para cuidarem da igreja. Enquanto os apóstolos iam para frente, seguiam à frente, abrindo o caminho, desbravando e plantando igrejas, os anciãos ficavam na igreja local, cuidando da igreja para que a igreja não morresse. Portanto, a organização da igreja primitiva no primeiro século era muito simples: apóstolos e anciãos. Isso você vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6 e vamos ler aqui os versos 1 até o verso 6. Atos capítulo 6, versos 1 até o verso 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fala de viúvas. É interessante que naquela região do Oriente, as mulheres eram sustentadas ou pelo pai, ou pelo marido, quando casada, ou se era viúva, era sustentada pelos filhos. Mas se a viúva não tinha filhos que a sustentasse, não tinha aquele meio, aquela solução dela trabalhar fora e se manter sozinha, não. As mulheres ficavam muito vulneráveis quando eram viúvas, porque não tinham mais o marido que a sustentava e não tinham um filho que a sustentasse, então a igreja tinha que cuidar das viúvas. Aqui nós lemos que as viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Em outras palavras, os apóstolos disseram: nós temos que continuar viajando e plantando igrejas, desbravando, fazendo evangelismo, cruzadas evangelísticas. Deus deu dons de apóstolos para uns, de anciãos para outros, de pastores para outros. Deus encheu a sua igreja de dons para que a igreja seja bem alimentada e bem organizada. Então, queridos, os apóstolos disseram: nós não podemos ficar na igreja, cuidando da igreja e atendendo às necessidades da igreja. Nós temos que continuar desbravando, abrindo novos territórios, novos campos. Então nós precisamos de alguém que fique aqui e sirva aos pobres e aos necessitados. E o verso 3 diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Então existiam apóstolos e anciãos. Agora surgiu uma terceira categoria de líderes na igreja chamada diáconos. E os primeiros diáconos a serem escolhidos foram 7 diáconos. E a qualidade aqui mencionada é que eles deveriam ser de boa reputação, que não falassem mal deles na igreja. Eles deveriam ter boa reputação dentro da igreja e fora da igreja também. Cheios do Espírito Santo, homens consagrados e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, dizem os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra, ou seja, vamos continuar pregando e abrindo novos territórios. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O costume dos apóstolos era orar sobre as pessoas, impondo as mãos.
Muitos têm perdido esse costume. Eu gosto de orar impondo as mãos e também ungindo com azeite quando as pessoas estão enfermas. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O crescimento espantoso, vertiginoso da igreja cristã no primeiro século trouxe também os seus problemas, porque quando há crescimento, também surgem problemas. A conversão de um grande número de pessoas e seu ingresso na igreja realmente são maravilhosas bênçãos de Deus. No entanto, conforme a experiência dos primeiros cristãos ilustra, o crescimento rápido pode trazer problemas. Por exemplo, Atos capítulo 1 até o capítulo 5, temos o registro da liderança do Espírito Santo e da conversão de muitas pessoas ao cristianismo. Como resultado, o grupo se tornou grande demais para sua liderança, sendo necessário estabelecer uma estrutura a fim de administrar as funções cotidianas da igreja. A deficiência na estrutura organizacional chegou a uma crise com a questão da reclamação de que havia discriminação. Os judeus de língua grega se queixaram de que suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Em resposta a esse problema, eles então, um grupo de pessoas, os diáconos, foi especialmente designado para auxiliar os 12 apóstolos na administração dos recursos da igreja. O Espírito Santo conduziu a igreja primitiva de maneira especial. No entanto, mesmo assim, houve necessidade de organização. Interessante. A princípio, a ideia de organização, ela cria resistência. Assim foi no princípio também da igreja primitiva. E isso também ocorreu no princípio da igreja adventista do sétimo dia. Nós lemos neste livro escrito pelo pastor Robert Pearson. O pastor Robert Pearson foi presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele já é falecido. Ele escreveu este livro para você que quer ser líder. Na página 7, ele diz assim: nos primeiros dias do movimento adventista, nossos pais espirituais não se convenceram facilmente acerca das bênçãos de ter uma organização. A princípio, os líderes adventistas não queriam organizar a igreja, porque eles tinham medo de uma igreja institucionalizada. Eles tinham medo. Eles já tinham vindo expulsos ou disciplinados por suas igrejas organizadas, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja cristã, a igreja Conexão Cristã, e eles não queriam organizar a igreja adventista. À medida que aumentava o nosso número, escreveu Ellen White, evidenciava-se que sem uma forma de organização se produziria uma grande confusão e a obra não seria levada com êxito. Porém, existia um sentimento contrário muito forte entre o nosso povo. Os adventistas do primeiro dia, ou seja, que guardavam o domingo, se opuseram à organização. E a maioria dos adventistas do sétimo dia tinham as mesmas ideias contra a organização. Buscamos o Senhor com fervorosa oração, a fim de que pudéssemos compreender a sua vontade, e a luz foi dada pelo seu Espírito de que deverá haver ordem e completa disciplina na igreja e que a organização era essencial. Então, queridos, graças a Deus a igreja adventista foi organizada. A primeira unidade da igreja adventista é a igreja local, onde se reúnem os membros da igreja e tendo sobre elas um pastor. A segunda unidade na organização adventista é a associação ou missão. A associação é um grupo de igrejas. Um grupo de igrejas, 50 ou 100 igrejas, formam uma associação. A terceira unidade na organização da igreja é a união. Então, temos a igreja, temos a associação e agora temos a união. A união é um grupo de associações. A quarta unidade administrativa da igreja é a divisão. A divisão é formada por 4, 5, 6 ou 7 ou 8 uniões.
Elas juntas formam uma divisão. Existem no mundo cerca de 13 divisões no mundo, formando então a Associação Geral, chamada de Conferência Geral. A quinta unidade da administração da igreja é então a Associação Geral. Então nós temos aí igreja, associação, união, divisão e associação geral. Deus orientou a organização da igreja, por isso a igreja cresceu mundialmente. Hoje nós estamos presentes em mais de 207 países, mais de 20 milhões de membros, e nós somos organizados pela graça de Deus, porque Deus deu essa orientação. Portanto, queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como a igreja primitiva no primeiro século, elas precisaram ser organizadas para crescer. Um povo desorganizado é uma plebe. Um povo desorganizado é uma plebe. Não vai a lugar nenhum. Deus, a primeira lei do céu é a ordem. Essa é a primeira lei do céu, é a ordem. Os anjos são organizados. Os anjos não entram e saem do céu na hora que querem, do jeito que querem, não. Os anjos saem do céu com ordem, com missões. Numa visão dada a Ellen White, ela viu que os anjos, ao saírem do céu, numa missão especial, eles apresentavam, ao saírem e ao entrarem, eles apresentavam um cartão, que ela disse um cartão de ouro. Era como se fosse o passaporte para entrar e sair. Queridos, a primeira lei do céu é a ordem. Na parte de segunda-feira, os anciãos. Como liderar? Qual é o padrão para você e eu liderarmos a igreja? O padrão é Jesus. Jesus é o exemplo que pousa para ser reproduzido em cada um dos líderes cristãos. O nosso exemplo é Jesus, na forma como ele tratou os discípulos, na forma como ele tratou os membros da igreja, as ovelhas, na forma como ele tratou os doentes, na forma como ele tratou os necessitados, os pobres e os ricos. Essa maneira de Jesus tratar as pessoas, ela se tornou um padrão de comportamento, de conduta, de como administrarmos, de como liderarmos. Eu gostaria de ler para vocês, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2. Abra a sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, e vamos ler então os versos 1 e 2. Aos presbíteros, presbíteros é a mesma posição de ancião. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Quem está falando é Pedro. E ele diz, eu estou falando por experiência própria, porque eu conheço Jesus. Eu conheci Jesus pessoalmente. Eu sou participante das aflições de Cristo. E participante da glória que se há de revelar. Aflições, mas também glória. Que bênção, não é? E o verso 2, Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus. A palavra apacentar, ela se encaixa perfeitamente no trabalho de um pastor com as suas ovelhas. O trabalho de um pastor não é ser chefe, não é ser mandão, não é ser ditador, não é ser arbitrário. O trabalho do pastor é apacentar, cuidar com carinho das ovelhas, dar de comer às ovelhas, dar de beber às ovelhas, proteger as ovelhas à noite, levando-as para o curral, levando-as de manhã cedo para o pasto verdejante, protegê-las contra os lobos, contra os leões, contra os animais selvagens. Uma vez encontraram um pastor que estava andando no meio da cidade e ele encontrou um dos membros da igreja e ele estava muito nervoso. E então o membro da igreja disse, pastor, o senhor está muito nervoso. E o senhor é pastor. Ele disse, eu sei que eu sou pastor, mas agora não estou indo atrás da ovelha, agora estou indo atrás do lobo. Queridos, o pastor, ele não só cuida das ovelhas, ele vai atrás do lobo. A Bíblia diz que Davi, antes dele ser rei, ele foi usado por Deus como pastor de ovelhas
E ele matou um leão e ele matou um urso. Queridos, então o pastor, a ideia de pastor é aquele que alimenta, que cuida das ovelhas, coloca-as para dormir, leva-as para fora para o pasto verdejante, protege-as contra os inimigos ferozes. Essa é a ideia que está aí em apacentar o rebanho de Deus. Não é um clube, não é uma sociedade, é um rebanho. A ovelha é muito indefesa. A ovelha depende do pastor para tudo. Por isso diz aqui que está entre vós tendo cuidado dele. Então, o bom pastor, o bom líder, o bom ancião, ele cuida. Ele conhece as ovelhas e os membros. Um pastor de ovelhas que foi indagado uma vez, ele não sabia ler, nem escrever e nem contar. Ele não sabia contar 1, 2, 3, 4. Perguntaram para ele, quantas ovelhas você tem? Ele disse, eu não sei contar. E alguém perguntou para ele, como é que você sabe se alguma delas está faltando? Ele disse, eu sei quando uma está faltando porque eu sinto a falta do rostinho dela. Queridos, pastor conhece o rosto de cada ovelha, sabe da necessidade de cada ovelha. Por isso diz aqui, tendo cuidado do rebanho, não por força. Pastor usa o cajado para atacar o lobo, mas não para espancar a ovelha. Portanto, não é por força e nem por violência que ele cuida do rebanho, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, por interesse de dinheiro, ser um mercenário, não é por interesse de dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Ele não é um dominador, ele é um pastor de ovelhas, é diferente. Nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. Exemplo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Queridos, eu gostaria de ler para vocês, neste livro, para você que quer ser líder, aqui nós temos algumas orientações de Deus para você que quer ser um ancião segundo o coração de Deus. Dentro de todas estas qualidades mencionadas por Pedro, aqui no capítulo 5, verso 1 em diante, dentre todas essas qualidades, se destaca o quê? O ancião tem que ser espiritual. O que quer dizer espiritual? Noé era um líder espiritual. Era um homem de profunda percepção espiritual. Noé andava com Deus. O homem espiritual, o ancião espiritual, o líder espiritual, ele é tido como um homem que anda com Deus. Um líder com visão vê em cidades e países que agora aparecem. Um líder com visão vê almas em cidades e países que agora parecem tenebrosos. Ele vê edifícios de igreja onde não existem agora a não ser terrenos baldios. Para o obreiro de visão, não há Alpes, não existe Everestes, a sua fé valente e restrita supera todos os obstáculos. Visão é um divino descontentamento com a situação atual, mas um desejo ardente de avançar, de desbravar. Poucas vezes uma igreja pode ultrapassar a visão do seu pastor. Uma igreja não pode ultrapassar a visão do seu pastor. Em primeiro lugar, o líder deve ser espiritual. Em segundo lugar, ele deve ter visão. Certa vez, o pastor Witt disse: a visão separa os homens que fazem daqueles que não fazem nada. Que mensagem para os obreiros na causa de Deus hoje? Levantem os olhos, elevem as vistas, estendam os horizontes. Seja espiritual, seja um homem, uma mulher de visão. Frank Laubeck disse: o céu treme por nossa insuficiência e tardança, pelos nossos fracos hábitos quando Deus impulsiona-nos a grandes coisas. Fico atônito por alguns que não têm fogo e nem visão. O tipo de quem somente freia ou diz: vamos devagar,
Isso pode arruinar o programa de Deus. Não temos nada a temer. Não cairemos quando Deus nos empurra. Fique com você essa frase. Não precisamos ter medo de cair quando é Deus que está nos empurrando. O líder de Deus, seja ele um homem ou uma mulher, um líder na igreja, também deve ser um homem de palavra, uma pessoa de palavra. Os primeiros líderes no movimento adventista eram homens de palavra, ou não homens de palavra, homens também da palavra de Deus, entendidos da palavra de Deus, que conheciam a Bíblia, que estudavam a Bíblia. Devem ser inteligentes estudantes da palavra, aptos para ensinar a outros, também tirando do tesouro coisas novas e coisas velhas. Outra característica para o líder é que o líder deve ser bondoso e compassivo. É como nós lemos aqui, em 1 Pedro capítulo 5, que o pastor deve cuidar bem das ovelhas, não com ira, não com força nem violência. O líder cristão, ele deve ser bondoso e compassivo. Por isso diz Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, compassivos, escreveu Paulo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, Filipenses 4:5. Somente Cristo no coração pode fazer um líder bondoso e compreensivo. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos, indulgentes, alegres no meio de contrariedades e irritações. Sim, queridos, nós temos que ter a paciência de um burro. Nós temos que ter pele de rinoceronte. Não podemos ser sensíveis aos maus tratos. Por isso devemos ter pele de rinoceronte, para sermos insensíveis aos maus tratos. Mas deveremos ter sensibilidade às necessidades das ovelhas. Outra característica de um líder cristão é a determinação, responsabilidade e determinação. Há muitos que fogem de responsabilidades e que desistem fácil, mas determinação é algo indispensável na liderança cristã. Outra característica para o líder cristão é ter coragem. Ser um homem e uma mulher de coragem. Quando o líder perde a coragem, então está tudo perdido. Reveses, algumas vezes teremos. Frustrações, possivelmente. Problemas, certamente. Até que o Senhor venha. Dificuldades, muitas. Mas desencorajamento ou derrota, nunca. Não quando o Deus que servimos vai à nossa frente. Outra característica para um líder cristão é ser íntegro. Seja o seu linguajar sim, sim, não, não. Queridos, 22 almas estavam se preparando para o batismo. Nunca antes na história daquela igreja tinham preparado tantas almas para o batismo. Brevemente se organizaria a igreja. Era um campo novo. Mas, da noite para o dia, circulou a notícia de que o pregador era infiel à sua esposa. Uma jovem na comunidade ficara grávida. Numa noite escura, o pregador desapareceu, deixando desconsolados e sem recursos a sua esposa e os seus filhos. Pela sua muita loucura, ele estragou a obra de Deus. Naquele lugar onde existiam dezenas de pessoas se preparando para o batismo, quase que todas desistiram por causa do escândalo provocado pelo líder. Faltou integridade nele, pureza. Somente 4 ou 5 pessoas continuaram assistindo à igreja e decididas ao batismo. Queridos, você e eu, homens e mulheres, precisamos ter integridade. E não deveremos somente evitar o mal, mas deveremos também evitar a aparência do mal. Há pessoas que
querem evitar o mal, mas não se preocupam em evitar a aparência do mal. E porque eles dão a aparência do mal, cedo ou tarde acabam caindo. Como líderes, nossa única segurança será em permanecermos fora do terreno encantado de Satanás e nos abstermos sempre da aparência do mal, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 22. O verdadeiro líder, ele é leal ao seu Deus e é leal à sua igreja e aos seus irmãos. Queridos, a lição desta semana, aqui na parte de terça-feira, está falando destas qualidades que eu mencionei, que estão neste livro do pastor Pearson, para você que quer ser líder. Uma liderança servidora. Por isso, Mateus capítulo 20, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, aqui nós lemos o exemplo dado por Jesus Cristo. Mateus capítulo 20 e os versos 24 até o verso 28. Aqui nós lemos: E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Você quer ser grande? Sirva. Uma vez, um pregador estava para entrar na plataforma, onde milhares de pessoas estavam aguardando para um sermão, uma grande reunião, e então, quando apresentaram a entrada do pregador, disseram: e agora vamos saudar com uma salva de palmas um grande servo do Senhor. Queridos, se ele é um servo, ele não é grande. Nós somos servos do Senhor. Não somos um grande servo do Senhor. Você e eu somos servos do Senhor. E devemos nos manter humildes, servindo, como Jesus deu-nos o exemplo. Eu não vim para ser servido, mas para dar a minha vida em resgate de muitos. Os que desejam liderar no reino de Jesus devem se tornar servos, pois os líderes no reino de Cristo serão como ele. Em Filipenses capítulo 2, versos 4 a 8, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 e os versos 4 a 8. Outras qualidades de liderança que nós encontramos em Jesus. Capítulo 2 de Filipenses, versos 4 a 8. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Então o líder não pode ficar olhando para si mesmo, para suas próprias necessidades e os seus próprios interesses. Um líder, ele tem que esquecer de si mesmo e pensar nas necessidades das ovelhas. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Está claro isso, não é? Mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus não pensou em si mesmo. Se ele pensasse em si mesmo, ele teria ficado no céu, como Rei da Glória, como comandante das hostes celestiais. Mas ele deixou o trono e ele assumiu a forma humana de servo. E aqui diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo nos dá o exemplo de uma liderança humilde, que sofre com as ovelhas, que morre pelas ovelhas, que não explora as ovelhas, que dá bom alimento para as ovelhas, que não se beneficia das ovelhas. Na parte de quarta-feira, diz que a liderança tem que estar revestida de humildade.
Humildade. É isso que nós temos que ter. Humildade. Não basta pensarmos que somos líderes. Nós temos que ser humildes. Se não formos humildes, não vamos ser usados por Deus. Uma das qualidades do líder é ser humilde. Diótrefes, isso está na terceira carta de João, verso 9. Diótrefes deveria ter sido um homem orgulhoso e ambicioso, porque João o descreve como alguém que gosta de exercer a primazia. A obra de Deus daquele tempo e a obra de Deus hoje não precisa de Diótrefes. Diótrefes é aquele que quer ser o primeiro, quer chamar a atenção para si. O verdadeiro líder na igreja de Deus será um homem humilde. O maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas a quem si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, verso 11 e 12. Deus não aceita a aparência do homem. Gálatas 2, 6. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Seja humilde. Na parte de quarta-feira, Pedro capítulo 5, versos 5 a 7, abra sua Bíblia. Pedro capítulo 5, versos 5 a 7. Aqui nós lemos: semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos. Jovens deveriam ser submissos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo certo vos exalte. Queridos, a Bíblia dá ênfase, bastante ênfase, na humildade. No mundo antigo em que Pedro viveu, a sociedade era muito estratificada. A elite possuía o que hoje poderíamos chamar de presença dominante. À sua volta estavam grupos de pessoas de posição inferior, sendo que a camada mais baixa era dos escravos. A humildade era a postura adequada às pessoas de posição inferior. Jesus então contrariou a cultura dos seus dias, quando ele, sendo líder, se tornou humilde, lavando os pés dos discípulos. Quando ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir, ele contrariou a cultura do tempo. Ele chocou. Interessante que quando meu filho, o Anderson, ele era menino, tinha seus 8, 9 anos, eu perguntei para ele: o que você quer ser quando você crescer? Ele disse: eu quero ser pastor. E eu perguntei para ele: e por que você quer ser pastor? Ah, porque o pastor, todo mundo trata bem, e ele fala lá na frente, e as pessoas ficam ouvindo quando ele fala. Interessante, o que chamou a atenção dele era o destaque da posição do pastor lá na plataforma. Mas, queridos, o que destaca um pastor não é esta forma de liderança que ele está exercendo lá no púlpito, mas é no dia a dia, na visitação de casa em casa. Quando os holofotes estão apagados, quando ninguém está filmando, você está visitando as casas, você está visitando os hospitais, você está orando com os doentes, você está visitando a pessoa no trabalho onde ele está trabalhando, conhecendo a necessidade dele no trabalho. É ali que você demonstra humildade, orando com aqueles que precisam, cuidando das ovelhas. O pastor precisa ser humilde. A atitude correta para com o Senhor é a humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Essa humildade deve ser revelada também em nosso relacionamento com os outros, especialmente com os que estão sob o nosso comando. É mais fácil ser humilde perante os que têm poder sobre nós e que possuem um status superior ao nosso. O verdadeiro teste é quando revelamos humildade para com aqueles que estão abaixo de nós, que não têm nenhum poder sobre nós. É a forma como você trata os indefesos,
que revela a qualidade do seu caráter. É a forma como você trata os indefesos, aqueles que não têm quem os defenda. Quando você trata amor e carinho, usa de bondade com essas pessoas indefesas e que estão abaixo de você, aí você está revelando o verdadeiro caráter de Jesus, que parava para atender uma viúva, que parava para atender os pedidos de mamães que queriam a bênção sobre as suas crianças, que parava para atender o pedido de um cego desprezado, que parava para atender os pedidos e os clamores de um leproso que era desprezado. Jesus Cristo revelou a humildade se parando na necessidade de cada um. Na parte de quinta-feira, como um leão que ruge. Conforme já vimos, Pedro escreveu suas cartas num contexto de perseguição. A igreja no tempo de Pedro era uma igreja pura, reavivada, porque era uma igreja perseguida. Por que a igreja de Laodiceia é morna? Porque não existe perseguição? Espere só um momento em que as fogueiras forem acesas, em que o decreto dominical for aprovado, em que você não vai poder comprar e nem vender porque você é fiel aos mandamentos de Deus. Então todos os que estiverem na igreja serão pessoas peneiradas, sacudidas, provadas no forno, na fornalha das aflições, na fornalha das perseguições. Então a igreja se tornará uma igreja reavivada, pura, batizada pelo Espírito Santo. Então no tempo de Pedro a igreja estava perseguida. O grande conflito não era apenas uma teologia abstrata para seus leitores. Eles vivenciavam de maneira que muitos de nós não experimentamos hoje o grande conflito. Você lê em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 a 10. Capítulo 5, versos 8 a 10, nós lemos: sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Queridos, aqui em Pedro, capítulo 5, versos 8 a 10, fala de Satanás, um leão que está bramando, tentando nos tragar. E também em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, capítulo 12, versos 7 a 9, fala de Satanás. Houve batalha no céu, ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, ele foi lançado para a terra, e agora aqui diz o verso 10. E ouvi uma voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, os mártires deram suas vidas por amor a Jesus Cristo. A perseguição usada por Satanás nos primeiros séculos, ela será reavivada agora, essa perseguição será reavivada. As fogueiras vão ser reacesas. E o verso 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher é a igreja, é você, sou eu. Nós somos a mulher de Cristo, a esposa de Cristo. Uma vez que Cristo está no céu, Satanás agora persegue a igreja de Cristo, você e eu. Por isso aqui em Apocalipse 12, verso 17, fala que o dragão está irado contra a mulher, ou seja, contra a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bendito seja Deus, porque você e eu somos chamados para sofrer os sofrimentos de Jesus, padecer como Cristo padeceu. Queridos, se nós padecemos fazendo o que é mal, não temos nada do que nos gloriar. Mas se nós padecemos por amor a Jesus Cristo, por obediência a Jesus, bendito seja Deus. Sofremos com Jesus, mas vamos ser participantes também da glória com Jesus Cristo, para sempre. Alegre-se com este pensamento. O leão ruge, e esse leão é Satanás, mas o leão da tribo de Judá se levanta em defesa sua e minha. O leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé,
Apocalipse 5, 5, que venceu. Venceu para poder abrir o livro e desatar os seus selos. Esse leão vencedor da tribo de Judá é o nosso grande líder, é o sumo pastor das ovelhas. Queridos, Jesus Cristo em breve voltará. E ele voltará num momento bem difícil em que nós, como povo de Deus, estaremos passando por perseguições na terra, estaremos enfrentando decretos, primeiro o decreto dominical, depois o decreto de morte, mas Miguel se levantará para libertar o seu povo. Ele é o leão da tribo de Judá, é Miguel. Esse é o nome guerreiro de Jesus, Miguel, aquele que se levanta para libertar o seu povo. Creia nele, descanse em Jesus Cristo, ele cuida de você. Aleluia!